Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje vai falar mais uma vez sobre educação financeira, um tema que é sempre atual, ainda mais agora, em um momento de pandemia. E graças à vacina, com os números de mortes diminuindo com relação aos últimos meses, e para falar sobre o tema, nos orientar também, eu vou bater um papo com o professor da PUC Campinas, Eli Borochovicius, mais conhecido como Professor Borô. Vamos brincar um pouquinho antes de começar o programa. Professor, ainda bem que você me falou Professor Borô, porque fizemos um curso antes de começar o programa e eu acho que ainda não acertei. Boa noite, é um prazer ter a sua presença aqui para a gente discutir sobre esse assunto muito sério, que é a educação financeira. Boa noite, é verdade, é muito sério, extremamente importante. E é um tema que causa desavença entre as famílias, porque falar de dinheiro é sempre muito complicado e é importantíssima essa oportunidade que a gente tem de conversar com o público sobre um tema que é bastante complexo quando a gente senta na mesa e começa a discutir, em especial quando ele falta. Acertei seu nome, professor? Tá certíssimo. Mas é melhor Borô, né? Fica com o Borô. Fica aí o professor Borô. Professor, é o seguinte, em momentos de pandemia, né, falamos muito sobre a parte mental das pessoas, mas também falamos sobre parte financeira, muitas pessoas perderam o emprego. Está sendo o momento de se falar de dinheiro, de se ter essa coisa dessa educação financeira? Falar de dinheiro é uma obrigação que a gente tem já há muitos anos, né? Porque o dinheiro faz parte da vida das pessoas. O que a gente fazia era evitar. O dinheiro sempre foi um pouco de tabu nas famílias. Não vamos falar quanto a gente ganha, não se fala quanto a gente gasta. Mas, na verdade, é muito importante a gente tratar do orçamento, porque é por meio do dinheiro que a gente realiza os nossos sonhos e que a gente cumpre as nossas obrigações financeiras, a gente paga aquilo que a gente tem como necessidade. Necessidade de moradia, necessidade de alimentação, né? Todas as nossas necessidades básicas a gente cumpre com dinheiro. Então, a gente sempre precisou falar de dinheiro. É que com a questão da pandemia, como as pessoas perderam o emprego, alguns tiveram redução de jornada de trabalho, o dinheiro começou a faltar. O índice de desemprego aumentou. E aí o que acontece? Eu tenho menos receitas, as despesas não só continuam como elas aumentam, porque nós tivemos aumentos de energia, aumento de água, olha o que está acontecendo com gás, aumento do gás. Combustível. Então, as famílias estão precisando conversar um pouco mais para adequar o orçamento e aí não complicar, porque faltou dinheiro, começa a virar uma bola de neve e aí ninguém aguenta. Professor, por que existe esse tabu realmente? Até entre os casais, né? Você tem tanta cumplicidade com a pessoa que está ao seu lado, de repente o dinheiro entre casais, entre pessoas tão próximas, se torna esse tabu. É um tabu, não se fala de dinheiro. Aqui no Brasil, em especial, as pessoas têm um pouco de medo de falar de dinheiro para não chamar atenção. Porque a gente tem hoje receio de sequestro relâmpago, violência em geral, né? A gente já tem a violência sem falar disso. Quando começa a falar de dinheiro, as pessoas realmente ficam receosas. Agora, tem um dado interessante que isso vem dos Estados Unidos, que o Departamento de Psicologia norte-americano traz informação de que o dinheiro é hoje o maior causador de estresse nas famílias, a falta dele em especial. E quando você começa a ter a falta de dinheiro, começam a ter as discussões dentro de casa. E elas não são positivas, elas não são discussões para resolver o problema. São discussões de polaridade. E aí você começa a ter um monte de outros problemas pessoais e familiares, e aí começa problema no matrimônio e por aí vai. Então, tem até aquele dito popular, como que é? Na casa onde falta o pão, todo mundo briga, todo mundo grita, mas ninguém tem razão, né? Pois é. Muito em virtude desta falta de dinheiro. Professor, acho que é uma pergunta que nunca ninguém te fez. Dinheiro é um problema ou é uma solução? Então, eu gosto de tratar o dinheiro sempre como um problema, né? Porque quando a gente tem muito dinheiro, vira um problema. O que eu faço com isso, né? Quando a gente fala que o dinheiro é uma solução, o que significa? Caramba, está faltando dinheiro, é a minha solução, então agora, quer dizer, todos os meus problemas acabaram.
E é aí que as pessoas se enganam, porque eu conheço um monte de gente que ficou milionário e perdeu tudo. Não soube administrar o dinheiro. Então, a questão não é o dinheiro, a questão é como eu lido com o dinheiro. A questão é que o dinheiro, na verdade, é uma ferramenta. Só que as pessoas não estão preparadas para utilizar o dinheiro. Daí, então, a necessidade da gente falar de educação financeira. Ô, professor, você citou, né, uma situação de pessoas milionárias, né, que a gente fala assim, não, mas não tem como, ele tem dinheiro para 5, 6 gerações. E às vezes esse dinheiro acaba realmente. Como que a pessoa consegue torrar, por exemplo, uma fortuna com gastos desnecessários? O que faz uma pessoa, por exemplo, um jogador de futebol, um ator famoso, tal, ele tem muito dinheiro, mas ele consegue torrar todo esse dinheiro? Pois é. Porque a gente fala, é um dinheiro intorrável, sei que existe esse tipo de palavra, mas o cara torra. O dinheiro ele é finito, as necessidades são infinitas, né? E aí o que acontece? Quando ele vê aquele monte de dinheiro na conta, um dinheiro que ele nunca viu antes, então, e ele não está preparado para administrar isso, ele começa a comprar carros relativamente caros, só que ele esquece que tem que pagar o IPVA todo ano, ele esquece que esses carros consomem mais combustível, ele esquece que a manutenção e o seguro desse veículo custa mais caro, e aí ele resolve morar numa casa bacana. O IPTU é mais caro, às vezes tem que pagar condomínio, ele não está preparado para isso, não está preparado para fazer conta. Sim. E aí realmente começa a adquirir patrimônio, mas ele esquece que para fazer a manutenção do patrimônio ele vai precisar manter essas receitas. Só que essas receitas não são eternas. Em algum momento ela acaba e a dívida fica. A partir daí ele começa a se enrolar, as dívidas começam a aparecer, as taxas de juro aqui no Brasil são altíssimas e aí está feito o rolo, a desgraça financeira. A famosa bola de neve, né? Bola de nevona que a gente tem, porque com as taxas de juros do jeito que elas estão, se as pessoas não souberem um pouco da matemática financeira, e não estou dizendo fazer contas complexas, não, é entender que a taxa de juros ela funciona numa progressão geométrica exponencial. Né? O que significa isso? Que se você não paga, ela vai aumentando num nível em que, eventualmente, você chega um momento que você não consegue nem pagar. Professor, você citou aí as taxas aqui no Brasil, né, falando aqui de alguns problemas do nosso país. Por que o brasileiro ele tem, assim, uma relação com o dinheiro complicada? O brasileiro, ele não sabe gastar? O brasileiro, primeiro, ele não sabe gastar, mas eu acho que é importante a gente entender que nós viemos de uma época de hiperinflação. Então, era aquele momento da corrida aos supermercados. A gente recebia o salário, precisava gastar. Então, a gente não tinha planejamento financeiro. Com a estabilidade da moeda, isso ficou um pouco mais fácil. Então, essa geração que está vindo é uma geração que está mais preocupada em administrar o dinheiro, é uma geração que está mais preocupada em fazer, né, o seu caixa para não depender dos filhos. Então, pode observar, os nossos avós, eventualmente até os nossos pais, estão aguardando envelhecer dependendo dos filhos. Sim. A nossa geração é uma geração que já não quer mais isso. E as próximas gerações, depois de nós, muito menos. Eles não querem depender nem do Estado, então muitos já sabem que não vão conseguir se aposentar pelo INSS, não vão conseguir viver uma boa velhice com o dinheiro do INSS, estão se prevenindo, fazendo uma previdência complementar, não querem depender dos filhos e não querem depender dos pais também. Pior, quer dizer, vão ajudar os pais, então precisam ter recursos para isso. As coisas estão mudando. Certo. Professor, na maioria das vezes nós achamos que precisamos ganhar mais, né? Mas à medida que o salário aumenta, os gastos também sobem, né? Isso é mania de grandeza, querer ter cada vez mais ou não? Eu quero crescer, mas existe uma certa ganância nesse tipo de situação ou não? É natural do ser humano querer sempre subir um degrauzinho? Eu acho que o dinheiro nos traz uma série de possibilidades, traz uma série de confortos que a gente pode adquirir e eu não vejo nada de errado em você desejar mais conforto. No entanto, eu acho que é importante a gente dizer que a independência financeira, ela se dá quando as receitas que a gente recebe dos investimentos que nós fizemos é suficiente para quitar as nossas despesas atuais.
Sim. Portanto, se eu tiver um estilo de vida mais simples, é mais rápido para eu obter essa independência financeira. E se a gente cria o hábito de viver de uma forma mais simples, a gente aprende para a nossa velhice a manter esse estilo de vida mais simples. Então, eu entendo que quanto mais dinheiro a gente acaba se envolvendo, né, com uma série de vontades que a gente tem, porque não são necessidades, são desejos. Sim. A gente quer suprir esses desejos e eu não vejo nada de errado nisso. No entanto, as pessoas que têm educação financeira, geralmente elas aprendem a manter um estilo de vida mais simples para poder viver o resto da vida tranquilo. Tá certo. E você tocou aí, né, educação financeira. E as consequências da falta de educação financeira? São gravíssimas, que é o que a gente vê hoje no Brasil, né? As pessoas não têm educação financeira. Então, hoje, o que a gente entende por educação financeira? Pega o dinheiro para investir. Só que as pessoas não têm nem poupança, as pessoas não conseguem nem guardar dinheiro para investir. Então, a educação financeira, ela tem a primeira palavra educação, depois financeira. É uma questão de educação, isso leva tempo. E antes da gente falar de investimento, a gente fala em poupança. Como é que eu faço para aprender a viver dentro do limite da minha capacidade financeira? Sim. E isso é muito importante, porque a gente recebe uma enxurrada de propagandas que nos faz desejar algum produto, algum serviço. A gente vive numa sociedade que é consumista. Sim. E muitas vezes a gente vai na onda dos outros. Ah, tá todo mundo comprando aquele item. Eu tenho que ter também, porque senão eu vou me sentir fora disso. Tá. E aí eu crio essa necessidade, quando na verdade eu poderia dizer, não, isso aqui é para os outros, eu não tenho necessidade, eu não preciso disso, eu vou viver a minha vida. E de repente, às vezes, você não tem a capacidade para ter, ou a capacidade, eu digo, a capacidade financeira para ter aquilo. Então, muitas vezes as pessoas não têm a capacidade, mas vão se endividar. Por quê? Porque elas não querem dizer não. A gente não sabe dizer não, a gente não sabe aprender a viver uma vida simples. Tenho aqui um exemplo interessante. Tem um professor uma vez que veio conversar comigo e ele falou, poxa vida, meu carro é antigo, é um carro velho, é um carro assim que não está muito adequado. Não fica chato eu chegar num lugar assim, todo mundo com um carrão e só eu com esse carro mais velho? Falei para ele, olha, depende de quem você vai ver. Se você for ver outros professores de finanças assim como eu vou achar que o único que está certo é você. Afinal de contas, o veículo nada mais é do que um ativo depreciável. Sim. Significa que você perde valor, você não ganha valor. Você que está certo, todos os demais estão errados, né? Então não se sinta mal por isso. O seu sonho é só seu. Sim. Então, vai sonhar sozinho, deixa os outros para lá. Existe até aquela coisa, né? O carro zero, a partir do momento que ele sai da concessionária, ele já está se desvalorizando, né? Mas ele serve para te trazer conforto. Eu não sou contra comprar carro zero, muito pelo contrário. O meu carro é uma forma de investimento. Mas carro não é investimento, né? Existem dívidas boas e dívidas ruins. Então, se você está adquirindo o carro para o teu conforto, se isso está te fazendo bem, ok. Se você está comprando o carro, por exemplo, para expandir o teu negócio e ganhar mais dinheiro com isso, tudo bem também. Tá certo. Foi só o primeiro bloco, hein? Nós vamos para o primeiro intervalo do Ação Nacional. O tema de hoje é educação financeira. Eu estou conversando com o professor Borô, da PUC Campinas. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é interessante, é muito explicativo, educação financeira. Estou conversando com o professor Boró, da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Professor, estamos abordando muito realmente esse tema de educação financeira, que é pertinente, ele está diariamente conosco e é importante desde criança já, desde a escola, desde a formação lá dos pequenos, você já ter a educação financeira, lidar com o troco da bala, tal, isso já faz parte desta educação? Então, isso é um tema um tanto quanto picante, né? Porque existem muitas pessoas que entendem que a educação financeira é um processo de adultização da criança, o que eu particularmente não concordo. Não só não concordo, como eu trabalho com educação financeira para crianças também. Legal, tá? legal. Eu tenho uma empresa, hoje eu sou head pedagógico de uma empresa que faz isso. A gente trabalha desde o ensino infantil até o ensino médio,
são as crianças, depois tem os cursos de O pós-graduação. pequenininho como que é, professor? Então, tem várias formas da gente trabalhar, mas a gente começa a inserir a educação financeira por meio de teatro, por meio de fantoches, e aí ele começa a entender qual é a importância do dinheiro. E hoje, o dinheiro, na verdade, ele muitas vezes classifica o rico do pobre. E isso não é uma coisa legal, né? Mesmo porque a gente costuma dizer que o dinheiro é uma situação temporária. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. O que diferencia o rico do pobre é a quantidade desse dinheiro que você tem. Ele não vai te fazer uma pessoa melhor ou uma pessoa pior. Sim. Né? Então, a gente começa a ensinar para a criança para onde o dinheiro vai e não perguntar para onde ele foi. Sim. Então, a gente começa a mostrar para a criança a forma como o dinheiro movimenta a sociedade e por que isso é muito importante. Então, desde cedo, a criança consegue ajudar em casa. Desde cedo, ela consegue reduzir a quantidade, o tempo que ela fica num banho. Sim, e se hoje a gente for falar de chuveiro elétrico, é o maior vilão que a gente tem da energia, é o chuveiro elétrico. E aí a gente está consumindo tanto energia quanto água. Sim. Então a gente já começa a trabalhar com essas crianças a questão da consciência ambiental. Fala-se tanto hoje em ESG, né, que é Environmental, Governance, Social. A gente está falando em ambiental, social, governança. Por que não trabalhar desde criança essa consciência? Consciência financeira, consciência ambiental, consciência social. Então, eu particularmente discordo que esse é um processo de adultização. Adultização, para mim, é você começar a trazer aspectos ou obrigações ou responsabilidades do adulto para a criança. Agora a criança vê o pai passando o cartão de crédito. Hoje a gente, né, praticamente usa muito pouco dinheiro em papel. Daqui a pouco nem o cartão mais, né? Com o celular já tá... Começa, celular, por aproximação, é relógio, é pulseirinha, é etiqueta. Enfim, as crianças veem os pais pagando e elas não sabem de onde o dinheiro vem. O que seria, professor, uma adultização? Eu vou te exemplificar. Adultização, por exemplo, é você começar a permitir que as crianças comecem a utilizar a maquiagem, por exemplo, na escola. É você, por exemplo, trazer responsabilidades de um adulto para uma criança, como, por exemplo, largar o filho com um irmão menor. Cuida enquanto eu estou saindo. Não é uma responsabilidade da criança. E uma adultização financeira? A adultização financeira é você colocar a responsabilidade da criança, por exemplo, de organizar ou de ser responsável pela administração do dinheiro em casa. E não é isso, né? Inclusive, quer dizer, a gente não estimula, quando a gente dá aula, aos pais darem semanada, darem mesada, mas é importante porque a criança precisa entender que o dinheiro é escasso. Em algum momento ele acaba. E tem que deixar terminar. Em algum momento vai acabar mesmo. E ela vai entrar num processo de frustração. Ok, não tem problema, porque a frustração também é uma aprendizagem. Muito mais do que a alegria, de repente, né? O que a gente tem como curva, quando a gente fala em finanças comportamentais, isso é muito legal, a gente percebe que a tua sensação de perda, ela dói muito mais do que a tua sensação de ganho. Então, quando você ganha, você fica feliz, né? Mas essa felicidade acaba muito rápido. Agora, quando você perde, fica remoendo, são dias, meses, assim, por que que... E assim, muitas vezes você nem perdeu, você deixou de ganhar. E você encara como uma derrota. Encara como uma derrota. Então, assim, é uma frustração. A gente precisa aprender a lidar com a frustração. Nem sempre a gente vai ganhar. A gente costuma brincar assim, uma luta tem 12 rounds, o importante é você bater mais do que apanhar. E eu estou falando em questões financeiras, né? Mas o que a gente quer dizer com isso é importante você se manter firme. Em alguns momentos você vai ter uma perda, fez um investimento. Esse investimento te trouxe uma taxa negativa. Calma. Porque no momento de ganho, todo mundo sabe ganhar. Agora, poucas pessoas sabem perder. E tem que saber perder. Em alguns momentos, a gente precisa ter calma. E aí faz parte discutir isso para manter toda a estrutura familiar também, para não ter nenhum tipo de problema. Precisa ter calma. Perdeu, respira, vamos ver o que aconteceu,
qual é o teu objetivo, porque hoje eu vejo as pessoas me perguntando, como é que eu faço para ficar rico? A primeira pergunta que eu faço é, você quer ficar rico para quê? O que você vai fazer com o dinheiro? Porque a gente precisa ter objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e de longo prazo, porque eu não guardo dinheiro simplesmente para guardar. O que é que eu espero? Eu espero vir a óbito e enterrar, quer dizer, o dinheiro junto. Não é isso que a gente espera. O dinheiro ele é feito para ser utilizado. Né? Então, quais são os meus objetivos? Meu objetivo de curto prazo, quanto que eu preciso guardar? No momento de realizar, realiza. Curte o momento. Não fica pensando, eu podia estar fazendo outra coisa com esse dinheiro. O dinheiro é teu. Esse era o teu objetivo, você cumpriu o teu objetivo, celebra. Né? Tem que festejar. Então, eu sinto assim que existe um problema muito sério nas pessoas em estarem utilizando aquele dinheiro que foi suado para conquistar. Mas o dinheiro é para isso. E tudo isso faz parte desta educação financeira. Tudo isso faz parte. Porém, professor, parte. Tudo com controle que você disse, né? Vai curtir e tal, mas... Então, mas o que é interessante, assim, existem diferentes perfis de pessoas e a gente precisa aprender a respeitar todos eles. Existem aquelas pessoas que são meio como a formiga, né? Constrói, guarda, fica lá guardando e guarda. Né? Não curte. Existem aquelas pessoas que são como a cigarra, que vive curtindo e não faz nada. A vida é uma curtição. Só que em algum momento vem a conta. Existem pessoas como a tartaruga, que se escondem no casco, não querem saber de nada, morrem de medo de assumir a realidade. E existem também aquelas pessoas que são mais ou menos como a raposa, né? É o espertão, tá curtindo tudo e depois eu vejo como eu resolvo isso. Nenhum dos quatro é bom. É preciso ter equilíbrio. Então, às vezes é bom a gente ser como a formiga. Às vezes é legal a gente ser como também a raposa. É bacana a gente ser um pouquinho esperto também. Às vezes é legal ser como tartaruga. Deixa eu me esconder, eu não quero problemas. Às vezes é legal a gente ser como a cigarra, vamos curtir também. É preciso ter equilíbrio. Mas todos nós temos, assim, um pouquinho mais de cada um. Precisa realmente entender qual é o seu jeito de lidar com isso e procurar esse equilíbrio, que não é uma coisa fácil. Então, e aonde eu encontro, professor? Então, aí, normalmente, é o que a gente fala da importância da educação financeira e por que fazer isso nas escolas. Porque são pessoas, são profissionais que já atuam no mercado, conhecem a educação, têm um programa para isso. E isso é um processo que leva tempo. Então a gente fala educação financeira, a ideia é, quer dizer que se eu fizer um cursinho agora, rapidinho aqui na internet, eu já saio? Não é assim que funciona. Não foi assim com português, não foi assim com história, não foi assim com geografia, não foi assim com ciências, por que seria com finanças? Leva tempo. A gente precisa mudar hábito e mudança de hábito é algo que leva tempo e necessariamente precisa de uma instrução. Eu não abro mão do professor como mediador do processo. Sem dúvida. Professor, organização financeira e educação, eu posso comparar ou não? Ou são as mesmas coisas? Não. A educação financeira, ela tem a questão da organização, responsabilidade, respeito, autonomia. Então, a organização, o planejamento é uma parte da educação financeira. A gente precisa, obviamente, aprender a se organizar. Eu vejo assim, pessoas, professor, de repente a pessoa não ganha tanto, né? Mas ela é tão organizadinha com as contas e tal, que sempre acaba sobrando um dinheirinho para ir para um restaurante, para esbanjar um pouquinho, vai tomar uma cervejinha mais cara, vai tomar, graças a esta organização. Agora, tem pessoas que ganham bem, só que toda destrambelhada e paga atrás aqui, acaba não sobrando dinheiro. A organização, ela ajuda você, de repente, ter um dinheirinho até para você esbanjar, mesmo você não ganhando tão bem? Sem dúvida, a organização é um dos pilares da educação financeira. E a gente costuma dizer, como você faz as pequenas coisas, é como você faz tudo na sua vida. Então, se você tem o seu quarto bagunçado, se o teu carro é um desleixo, é tudo sujo, pode ter certeza que é assim que você faz tudo na tua vida. Então, é importante a gente aprender a se organizar. É importante a gente fazer as pequenas coisas muito bem feitas. Se você está se predispondo a fazer algo, faça aquilo com vontade, faça aquilo com energia, faça com boa vontade. Eu vejo muita gente hoje que está no mundo do trabalho, está trabalhando, mas
sabe, parece que está lá por obrigação, quando na verdade ela está lá servindo a população, servindo a sociedade, servindo a comunidade. É isso o trabalho. O trabalho é você servir. E aí você é recompensado com o dinheiro. E quanto melhor você serve a sociedade, quanto mais valor percebido tem do teu trabalho, melhor é a tua remuneração. Então, organização é um pilar extremamente importante. Para aquelas pessoas que são desleixadas com as pequenas coisas, vai o meu aviso, começa a se preocupar. Começa a organizar. Primeiro, varre o seu quintal, depois se preocupa com o quintal do vizinho. Porque às vezes tem pessoas que, por exemplo, ganham 10 mil reais, mas aí não tem um dinheiro para ir para um restaurante no fim de semana. Aí a pessoa que ganha 2 mil reais vai lá e vai no restaurante graças a essa organização. Né? O cara que ganha 10 mil, não, eu vou atrasar aqui, pago ali, depois eu pago essa e tal. E sempre está num perereco danado. E a pessoa organizada não paga certinho, aí sobra ali um dinheirinho para poder esbanjar um pouquinho no fim de semana. Tá certo, professor? Uma aula aqui, hein? Uma aula com o professor Borô da PUC Campinas. Encerramos agora o segundo bloco do Ação Nacional, já o terceiro com muito mais sobre educação financeira, que é o tema do nosso Ação Nacional. Voltamos para o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje, educação financeira. Estou aqui com o professor Borô, da Faculdade de Economia da PUC Campinas. Estamos falando tanto de educação financeira, eu acho que faltou aí uma perguntinha. Que tipo de problemas, professor? Eu já imagino, mas que tipo de problemas a falta de educação financeira ela pode gerar? Olha, de forma geral, você acaba não conseguindo pagar as suas contas. E quando você não paga a conta, você começa a receber uma série de ligações indesejadas. Essas ligações passam a ser mais frequentes e aí começam a alcançar outras pessoas da tua família. E aí a situação começa a ficar ruim. Sim. E você começa então a ter problemas sociais, porque você deixa de frequentar as casas dos amigos, você deixa de frequentar as casas dos familiares, começa a ter briga dentro de casa. O resultado vira um pandemônio, é muito complicado e se tem uma coisa que a gente não gosta é de ter que ficar fugindo das pessoas. Isso causa um mal-estar. Como é que a gente vai trabalhar e desenvolver bem o nosso trabalho com a cabeça no meu problema? Então, isso é o que a gente chama, né, de presenteísmo dentro das empresas. E esse é um dos motivos da gente dizer que as empresas precisam investir em educação financeira com seus funcionários, porque a cabeça está, como é que eu resolvo o problema de casa e eu não tenho condições de produzir? Então, de fato, o que a gente percebe é que a falta de educação financeira interfere diretamente na produtividade. Ô professor, tem algum, assim, um período, acho que vai muito ao encontro do problema financeiro que a pessoa está vivendo, mas ela está com a vida financeira toda bagunçada. Ela começa a acompanhar as suas tribunas, ela começa a querer se organizar, ela vai em passos de tartaruga, mas vai se reorganizando, vai tendo essa educação financeira. Qual é o período, assim, por exemplo, dela estabilizar financeiramente, depois de um fuzuê danado, uma bagunça danada financeira, ela começar a entrar nos trilhos? Tem algum padrão? Não existe um padrão e isso depende de uma série de fatores, né? Depende do quanto a família está disposta a ajudar, a colaborar. Isso depende do tamanho da encrenca que a pessoa está envolvida, depende do tanto, né, de taxa de juros que já está pagando. Então, assim, não existe hoje uma regra básica que você diga, olha, em tanto tempo, porque depende do tamanho da bagunça que está. O que eu costumo dizer é, não espere chegar numa bagunça quase que infindável, porque o que é muito comum, as pessoas chegam num determinado momento que o desespero é tão grande que já não tem mais o que fazer, que aí vai procurar ajuda. Mas essa ajuda deveria ser buscada antes. Então, para aquelas pessoas que já estão vendo que em algum momento vão ter alguma dificuldade, procura a ajuda de um profissional, né? Hoje existem profissionais que são certificados pela CFP, que são profissionais que dão esse tipo de atendimento. Eles não estão lá exclusivamente para falar de investimento, eles estão lá realmente para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas financeiros. E vamos, assim, desmitificar aquela ideia de que é preciso ser rico para ter uma assessoria. Não é verdade, né? Hoje, uma assessoria, tudo bem, não é uma coisa extremamente barata, mas não é caro a ponto de só os ricos milionários que podem ter.
Pessoas que hoje, quer dizer, têm uma vida relativamente estável, podem eventualmente, inclusive, dividir com alguns colegas e chamar um único profissional para discutir essa relação, por exemplo, entre 2, 3 famílias. Tá certo. Professor, o que é o CONAF? O que ele pode fazer pelo cidadão? Então, aí é um problema um pouco mais complexo, porque uma hora está no ministério, outra hora está no outro ministério, uma hora vai para a justiça, outra hora vai para a economia. Mas, assim, basicamente, o que ele vai te trazer é a jurisprudência, ele vai te trazer a informação técnica, né, dos problemas que você tem na área financeira. Tá. Então, basicamente é isso que ele vai fazer. Vai, obviamente, observar as questões que estão ligadas a fraudes financeiras e por aí vai. Aliás, fraudes financeiras é uma coisa muito importante da gente falar, sim, porque assim, tem coisas absurdas que acontecem. A exemplo, não sei aí se está todo mundo acompanhando, mas que aconteceu em Minas Gerais. Uma pessoa pegou de uma loja uma nota de dinheiro falsa de R$420, quer dizer, óbvio que isso nem existe, mas, enfim, pela falta de conhecimento financeiro, essa pessoa ela estava devendo R$100 para um senhor, ele entregou a nota de 420 e ainda recebeu 300 de volta. Nossa. Né? E aí ficou, obviamente, o prejuízo. A loja que fez essa ação depois se prontificou a ressarcir para não dar nenhum tipo de problema, mas olha o nível de desinformação que as pessoas têm. Então, a gente precisa de um órgão para controlar isso tudo, identificar as fraudes, identificar pirâmides financeiras que cada vez mais comum e a ganância do ser humano em ganhar mais. Poxa vida, né? Não é normal alguém te oferecer uma taxa de juros muito acima daquilo que o mercado tá aplicando. Então, tem que desconfiar. Nossa, a cada fim de semana a gente acompanha reportagens, né? Principalmente aquelas coisas como que fique rico sem trabalhar, fique rico da noite para o dia. E a principal orientação, e sempre no final de cada matéria, é um orientador financeiro que vai falar. E ele parece que é unânime. Não existe milagre, né? Não tem milagre. Você vai dormir pobre, acorda rico, fique rico sem trabalhar, você investe aqui, tal. Cuidado, né? Um ou outro, talvez até consiga, mas assim... É de forma ilícita, certo? Então, o recado que a gente tem que dar para as pessoas não entra num negócio desses, sabe? Conversa com gente séria, toma cuidado, não vai colocar o teu dinheiro na mão de uma pessoa que está te oferecendo sem pesquisar. O que eu conheço de gente que entrou em coisa de pirâmide financeira... Então. E hoje nós temos reuniões mirabolantes, né? Não dá nem para falar o nome das marcas. Nós temos órgãos reguladores no mercado. É óbvio, as pessoas desconhecem, mas, sabe, tem a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, as pessoas precisam ter registro ali para poder operar, para poder trabalhar. Tem a Ancord, que vai cuidar, né, das pessoas que operam o mercado de capitais. Existe a APIMEC, que é uma associação que vai cuidar das pessoas que podem colocar a informação, publicar a informação no mercado. Tem o IBRE, que é a Instituição Brasileira de Relações com o Investidor, e aí eu estou falando mais para o lado da empresa. Tem a Ambima. Nossa, tem uma quantidade enorme de empresas que são autorreguladoras de mercado. Então, se a gente ouve uma pessoa prometendo uma coisa que está um pouco estranho, sim, não entrega o dinheiro, dá uma pesquisada antes, pega a internet, dá uma olhada, vê se aquilo faz sentido, vê se não tem reclamação já a respeito daquela pessoa, dá uma pesquisada, não entrega. Poxa, é tão difícil a gente ganhar dinheiro, é tão suado, né? Para a gente chegar lá, entregar para uma pessoa e é um estelionatário, some com o nosso dinheiro. Não, é impressionante. Eu confesso que já fui em algumas dessas reuniões aí, e eles prometem, você quer andar de segunda-feira às 2 horas da tarde de Ferrari e tal, e vai mexendo com o seu sonho. Se você pega uma pessoa com pouca informação, a pessoa entra. Vai mexendo, aquelas fotos, né? A família feliz num resort e tal. Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar. Eu sou professor e eu não consigo ter a mesma aderência que essas pessoas têm de convencimento, né? É impressionante. É impressionante a lábia, a forma como essas pessoas vão levando e aí você vai acreditando. Então, é importante, desconfie de tudo. Sabe quando a gente ouvia no passado aquela história da pulga atrás da orelha? Sim.
guarda ela. É importante, sempre estar com a pulga atrás da orelha. Professor, como você disse, tem que tomar muito cuidado, porque até você, como você disse, né, uma pessoa esclarecida, se você não tomar cuidado, você acaba entrando, né? Porque você vai numa reunião, tudo é muito sedutor, né? Primeiro o local, em hotéis, shows mirabolantes, aí aquelas promessas. Cara, você tá um pouquinho assim, meio desenfreado, eu vou embarcar nessa daí. Eu também quero. Quem não quer ter um carro desse, quem não quer ter uma lancha assim, quem não quer ter o namorado, a namorada que ele está mostrando ali, sempre com sucesso. Agora, olha que interessante, as pessoas adoram contar as histórias de sucesso. Mas elas são incapazes de contar suas histórias de fracasso. Eu já sou um pouco mais honesto com os meus alunos, eu já falo para eles, eu já apanhei muito nessa vida, nem tudo que a gente faz dá certo, mas o importante é caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, mas as quedas são para a gente aprender. Você vai numa reunião dessa, ninguém nunca perde, só ganha. Tem que desconfiar. Tá certo. Professor, eu vou encerrar esse bloco até antes do previsto, porque eu quero fechar o Ação Nacional com o temor do brasileiro. É impressionante, até aqui nos bastidores, antes de começar o programa, o professor conversar. Você vai falar sobre o quê? Eu vou falar sobre educação financeira. Cheque especial, cartão de crédito. Então, você vai falar educação, cheque especial, cartão de crédito. Eu quero reservar o último bloco para falar sobre isso. Por que que a gente entra nessa? As taxas são enormes. Como não entrar? Como administrar uma situação de dívida? Então, acho que esse assunto mais pertinente, mais aguçante, eu vou deixar para o último bloco. O intervalo é rapidinho. Tema de hoje, o tema do Ação Nacional de hoje, educação financeira. Estou aqui com o professor de Economia da PUC Campinas, o professor Boro. Até já. Voltamos para o último bloco do Ação Nacional. Tema de hoje, educação financeira. Estou recebendo aqui, aprendendo muito com o professor Boro, que é professor de Economia da Faculdade PUC Campinas. Professor, antes de eu sair para o intervalo, eu antecipei o nosso tema do último bloco, que é o famoso cartão de crédito, é o famoso cheque especial. Por que que isso seduz o brasileiro ou por que o brasileiro entra tanto nessa bola de neve? Pela facilidade do crédito. Essa é a resposta, é a coisa mais simples, porque como é que funciona o cartão de crédito? Você tem um crédito pré-aprovado, você vai passando o cartão, vai parcelando e tá tudo bem, né? Você consegue ir comprando. O problema é que as pessoas não sabem administrar. E aí o que acontece? Quando chega a fatura é que toma aquele susto. Nossa, tinha aquela parcela do mês passado e aquele negócio que eu comprei há 8 meses atrás, eu não terminei de pagar ainda. Começa a juntar R$30, R$40, R$50, R$60 e as contas não param de chegar. Sim. E aí aumento de energia, aumento de água, e são aumentos que a gente não estava prevendo no momento em que a gente fez a compra no cartão. E aí o que acontece? A gente tem a possibilidade de pagar um valor menor. É aí que o caldo engrossa, porque a gente mínimo, entra... Né? Pagar o mínimo. Não necessariamente o mínimo, mas um valor menor da fatura, mas quando a gente faz isso, a gente está entrando no chamado crédito rotativo. É um nome relativamente bonitinho para dizer, olha, você está rolando a sua dívida. E essas são as maiores taxas do mercado, 300%, 400% ao ano. Então, veja bem, se a gente for deixar o dinheiro na poupança, a gente está falando em ganhar 4% ao ano nas situações de hoje, 2021, 4%, 5% ao ano. Eu estou pagando 300% num crédito rotativo, 400%. Cheque especial, né? O que é o cheque especial? É um crédito pré-aprovado que está ali na minha conta, eu saio gastando e depois eu pago. Só que esse depois eu pago acaba de fato virando uma bola de neve porque você nunca consegue pagar em função das altas taxas. Então, o cartão de crédito tem muita gente que foge. Eu costumo dizer, quem tem educação financeira, o cartão de crédito ajuda, certo? O cartão de crédito é excelente porque você pode ir gastando ao longo do mês e aí vai chegar no final do mês, você junta todas aquelas informações e já vem tudo prontinho para você. Então é fácil você administrar as informações. O que você não pode fazer é perder o controle. Daí a necessidade, e aí quando a gente fala em educação financeira, e não é só em educação financeira, já vou dar uma dica aí para todas as crianças também,
que é sempre anotar. Não dá para você guardar tudo de cabeça. E existem estudos científicos que mostram a gente só aprende quando a gente tem um movimento de escrita. Esse movimento é que leva a informação para o cérebro. Sim. Então, como é que eu faço para melhorar as minhas notas na escola? Estudando. Como é que eu estudo? Vendo o vídeo do professor. Não! Quando eu estou assistindo o vídeo do professor, é caderno do lado e anotando, porque essa informação está indo para o cérebro. Na educação financeira não é diferente. Então, eu anoto a informação e depois que eu anotei essa informação, primeiro que eu já guardo melhor no cérebro. Segunda coisa, eu tenho que lembrar que eu preciso consultar aquilo que eu anotei. Acabou boa parte, né, do problema que eu tenho com finanças. Sim. E a gente costuma dizer isso também, nós já temos a comprovação, a educação financeira faz com que as crianças melhorem as notas em todas as outras disciplinas. Justamente por isso, porque elas aprendem a se organizar, elas aprendem a organizar mentalmente o que ela tem que fazer, as crianças aprendem a organizar o material, organizar o seu espaço, e quando você aprende a organizar as finanças, boa parte dos teus problemas também somem. Professor, o brasileiro ele gosta mais do cartão de crédito, do cheque especial do que outros povos, por exemplo? Eu não vou saber te dizer, né, porque eu não tenho aqui uma estatística, né, um comparativo, mas assim, o brasileiro gosta porque é muito fácil, né, é muito fácil você usar. E uma das coisas que muitas pessoas também me perguntam é, isso é interessante, olha a cabeça do brasileiro, eu posso parcelar a dívida do meu cartão? Eu posso pagar a dívida do meu cartão parcelando? Não, você não pode fazer isso. Grande maioria dos bancos e de operadoras de cartão não permitem você fazer isso. Mas é por causa realmente da facilidade. Você vai passando um cartão, você não vai vendo, vai gastando. E vamos combinar, né? Gastar dinheiro é muito prazeroso. Sem é dúvida. muito gostoso você poder, né, você ter essa satisfação de comprar alguma coisa para você. Mas a gente precisa ter limite, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Professor, no decorrer do programa você disse, e acho que é bacana até enfatizar, em maneira de organização, 10% para o lazer, 10% achei bacana. A gente tem, não é uma fórmula mágica, mas assim, a primeira coisa que as pessoas precisam aprender é que a gente tem o hábito de receber o dinheiro e gastar. É o que a gente faz. Para que a gente ganha dinheiro? Para pagar a conta. A gente ganha dinheiro para poder suprir as nossas necessidades. E esquecem que, na verdade, o dinheiro é para trazer o conforto, não para ficar pagando conta. Sim. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar a você primeiro. A gente fala, pague-se primeiro. Então, recebeu o seu salário, e aí eu estou falando em salário líquido, cuidado, porque muita gente pensa no salário bruto, esquece que tem os descontos do INSS, tem desconto do imposto de renda que é retido na fonte. Tá lá, né? A gente não pode contar, né, com o nosso salário bruto, vai contar com o salário líquido. Então, pega o salário líquido, 10% você reserva. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Pague-se primeiro, reserva, porque você vai precisar desse dinheiro na velhice. Numa poupança? Você tem vários produtos financeiros, pode ir para a Previdência, você pode trabalhar títulos do governo, pode ser um CDB, você pode LCI, LCA, CRI, CRA, existem inúmeros produtos, inúmeros não... Que você não perde. Não, olha, não existe e não perde. Tá. A gente tem aí, quer dizer, as pessoas mais velhas lembram da era Collor, que poupança, né, extremamente seguro, foi confiscado, nós tivemos problema. Não existe produto 100% seguro. Isso não existe, tá? O que existe é uma garantia em alguns produtos. Então, por exemplo, títulos do governo, a tua garantia é o próprio governo. Porque se o governo for te dar um calote, em algum momento o que ele vai fazer? Ele imprime dinheiro, porque ele pode fazer isso, ele imprime dinheiro e te paga. Tanto vai inflacionar o país. Do Collor houve um ressarcimento, né? Precisou entrar com advogado, muitos anos depois, mas muitas pessoas, sabe, que tiveram, na minha família também, né? Quer dizer, muitas pessoas tiveram grandes dificuldades, passaram um aperto por isso. Então, o risco ele existe, tá? Mas vamos pegar, por exemplo, CDB, vamos pegar, enfim, tem alguns produtos de renda fixa que tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Existe um limite, R$250 mil por CPF, por instituição, num limite de R$1 milhão,
E aí tem um monte de outras regrinhas aí, mas existem algumas garantias para o pequeno investidor. Outros produtos não têm essa garantia. Mercado de renda variável, por exemplo, não tem essa garantia. Embora a Bolsa de Valores, a B3, como ela é uma contraparte da operação, ela garante que quem está comprando ação vai receber ação, portanto, ela não vai ficar sem ação, e quem está vendendo aquela ação vai receber o dinheiro. Ela garante isso. Então, assim, o Brasil, em termos de produtos financeiros, ele está muito bem estruturado, não dá para a gente reclamar. Mas a gente precisa ter um mínimo de conhecimento financeiro para também não entrar, né, nos golpes que a gente vê por aí. Sem dúvida. Professor, hoje formatando aqui a nossa pauta, algumas perguntas, né? Hoje estamos gravando o programa no dia 5 de agosto, ele vai ser exibido 14/8. Então, hoje estamos falando no dia 14/8. Então, no dia 5, houve aí o aumento da taxa Selic, e a gente até debateu um pouquinho sobre esse assunto. Eu gostaria que você explicasse o que é a taxa Selic, o que significa esse aumento. Ok, a taxa Selic, e muita gente confunde, é uma taxa diária que é das negociações que acontecem entre os bancos com o governo na compra e venda de títulos públicos federais. Tá. Então, existe aí uma ação do governo para poder controlar... Um aumento de 5,25%. Né? Então, a Selic é esse movimento diário que existe de compra e venda dos títulos públicos federais, que é uma forma do governo poder entender como é que está a liquidez da economia no país. Tá. Esse 5,25 que nós estamos nos referindo não é a Selic, é a Selic Meta. O que é essa Selic Meta? Então, o Conselho Monetário Nacional, que é um conselho que hoje é composto pelo ministro da Economia, o presidente do Banco Central, o secretário da Fazenda, então eles colocam qual é a meta da inflação, eles colocam qual é a meta da Selic. Então existe lá uma meta inflacionária, existe uma meta do que eles entendem de como a economia deve funcionar, e aí o Banco Central, que é uma instituição supervisora do sistema financeiro nacional. Então, o Banco Central, ele, por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele começa, então, a administrar todo esse processo inflacionário do país. Então, ele aumenta a taxa Selic no momento que ele começa a perceber que a gente está aumentando a inflação. Mas vamos explicar isso porque parece um pouco complicado, né? Então, a Selic é uma taxa básica de juros. Tá. Então, o governo... ele se compromete a pagar esse valor para os empréstimos que ele faz. Se o governo está pagando 5,25, qualquer outra operação vai ser maior do que essa. Tá. Então, por exemplo, os bancos vão começar a cobrar mais para emprestar o dinheiro. Como começa a ficar caro para parcelar, você começa então a consumir menos. E se as pessoas consomem menos e se a inflação for uma inflação por demanda, porque existem outros tipos de inflação, mas se for uma inflação por demanda, o que acontece? Você começa a resfriar a economia, as pessoas deixam de comprar. Menos gente comprando, você começa então a reduzir o teu preço. Então a tendência, a gente, na economia a gente não tem como firmar nada, mas a tendência é você dar uma segurada na inflação. E o contrário é verdadeiro. Tá certo. Professor, que bela aula, caberia muito mais aqui, mas temos o tempo a cumprir. Mas obrigado pela sua presença, com certeza você vai retornar em um outro assunto também. E bacana, eu acho que eu aprendi demais e o telespectador também, creio que aprendeu bastante também. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tem um site, né, professor? Tem um site pessoal, se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, estão super convidadas, é www.boro.com.br, Boro, B-O-R-O, são todos muito bem-vindos. É um site pessoal, não tem nada demais ali, mas as pessoas podem conhecer um pouco mais daquilo que eu faço. Tá certo, professor. Obrigado pela presença. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto bacana, muito aprendizado. Até lá!